Meus amigos, minhas amigas, vamos trazer mais repercussão, não só do triunfo do Bahia diante da equipe do América de Natal, com a liderança consequente, isolada da Copa do Nordeste, mas também com relação à projeção para a temporada, a permanência de Rogério Ceni, a perspectiva também para o jogo lá em La Paz contra a equipe do The Strongest, né? Uma novidade com relação à logística do Bahia para esse jogo. A gente vai repercutir isso em mais um conteúdo aqui no canal. Então, sem muita demora, bora que bora para mais um vídeo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito informado. Chegou, já sabe? Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Hoje a gente começa uma série de lives voltada para a cobertura do Bahia lá na Bolívia, para a cobertura desse jogo histórico contra a equipe do The Strongest em La Paz. E teremos hoje como convidado às 19 horas Josa Novale, jornalista que reside hoje em São Paulo e acompanha de perto o futebol sul-americano, estará conosco para poder projetar esse duelo, para poder projetar esse confronto, para poder falar sobre o The Strongest, nosso adversário, e a gente vai, evidentemente, trazer um panorama desses próximos dias de cobertura para você, torcedor tricolor. Então, só quem estará presente na live vai saber de maneira aprofundada o que acontecerá lá na Bolívia, o que acontecerá nos próximos dias e como vai ser essa cobertura de maneira completa. E eu conto com a sua audiência, com a sua presença a partir das 19 horas, tá? Chegue junto, que é muito importante pra gente e é uma forma da gente poder estar cada vez mais imerso nessa partida tão decisiva e tão importante. Meus amigos, vou trazer aqui para vocês recorte do Redação Sport TV de hoje, falando sobre o Bahia, sobre o resultado positivo diante da equipe do América de Natal e outras coisas mais que são relevantes e importantes de serem abordadas. Está na sua tela. De volta com a Redação Sport TV, recebendo Jéssica Sescon e Francisco Aiello. Nossa próxima parada é Salvador. Vamos falar com o Thiago Mastroianni. O Bahia pegou gosto por esse negócio de golear os adversários, né, Thiago? Bom dia. Verdade, tudo bem, Barreto? Bom dia para você, Jéssica, o Aiello. São 11 gols em 2 jogos, isso em uma questão aí de 3 dias, de domingo até quarta-feira, né? E nos últimos 5 jogos o Bahia só tomou 2 gols. Teve o 6-0 contra o Colo-Colo pelo Campeonato Baiano no domingo e ontem venceu o América de Natal num duelo direto pela liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, 5-1, 4-0 só no primeiro tempo, só com 30 minutos do primeiro tempo o Bahia já vencia por 4-0, já praticamente garantia os 3 pontos, o placar, e mais uma ótima exibição de Ademir, de Lúcio Rodrigues, do Eric Pulga, que fez 2 gols, foi o grande destaque, e alguns jogadores a gente já percebe que vão se garantindo no time titular, com um elenco mais fortalecido esse ano. É importante, mesmo que sejam contra adversários tecnicamente inferiores, mas jogadores que já vão mostrando o seu cartel, o seu bom futebol, bom desempenho. O Eric Pulga, por exemplo, um jogador que já vai se credenciando aí a ser titular. O Rogério não gosta muito de mexer na equipe, vide o Campeonato Brasileiro do ano passado, que ele conseguiu repetir a mesma equipe em 8 partidas consecutivas. Então ele já deve estar na cabeça com os 11 que pretende colocar nas principais competições, principalmente daqui a menos de uma semana, quando o Bahia vai enfrentar o Strongest lá em La Paz pela Libertadores. É o primeiro jogo desse mata-mata aí contra o time boliviano. Ontem foram 2 gols do Pulga, teve gol do Ademir, teve gol do Everaldo também. E o Bahia sobrou em campo, mais uma vez, ratificando aí essa liderança do grupo na Copa do Nordeste. O Bahia está naquela lista que vocês fizeram aqui, né? Foi o último do 5-1. Isso aí. Aiello e Jéssica fizeram uma lista aqui dos times que mantiveram o treinador e começaram bem a temporada, né? São maioria na Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia entrou nela. É interessante a gente observar isso, né? Porque a gente vem numa cultura que muda tanto o treinador, e o Bahia deu continuidade ao Rogério Ceni quando o Ceni quase caiu com o Bahia lá em 23. E insistiu no trabalho, sabia que precisava de contratações, entregou para o Rogério Ceni um time mais robusto, com mais nomes, com reforços, e o Ceni fez um bom trabalho à frente do Bahia. Tem coisas a melhorar, acho que o Bahia poderia ter competido um pouco mais no ano passado, mas já foi um campeonato completamente diferente do Bahia.
E inicia muito forte esse ano também, né? Essa essência do jogo não se perde. Quando o trabalho é continuado e o trabalho é muito sério, ele não se perde essa essência. Pode até ter algumas oscilações que são naturais aí do trabalho de qualquer treinador, mas é interessante que quando uma gestão aposta nisso, tem convicção naquele treinador, convicção no futebol que está sendo feito e dá esse espaço de tempo para poder ver, né? Para a gente poder ver um trabalho sendo realizado. Mas aí, Jéssica, assim, a aposta eu entendo da seguinte maneira: ela só vai acontecer se houver uma percepção, se houver uma identificação de quem comanda o futebol do clube, e aí seja o presidente, seja o representante da empresa que comanda o futebol do clube, se perceber o seguinte: o problema não é o técnico, sabe? O técnico tem qualidade, o técnico tem capacidade, está faltando o quê? Está faltando ingredientes, bons ingredientes para ele fazer um bom trabalho. E aí, foi o que você falou, o Bahia vai para o mercado, né, se reforça, qualifica o elenco e você vê que o trabalho do Rogério, quer dizer, começa a aparecer em termos de resultado. Então eu acho que nessa hora vale muito, a avaliação tem que ser feita, e quem é que faz essa avaliação? Eu acho que tem que ser alguém que domine o futebol, que conheça o futebol. E não necessariamente é o presidente, né? Não necessariamente, mas tem que ser alguém que minimamente saiba o que é um jogo de futebol, ou seja, que olhe para o jogo de futebol não só com a paixão. Não, que tenha conhecimento. Que tenha conhecimento. Que saiba o que está sendo jogado lá fora. Exatamente. O que tem de novo no futebol, em termos táticos, movimentações. E aí a conclusão é a seguinte, a gente não está tendo uma boa performance por causa do técnico ou por causa do elenco? É por causa do elenco. Então vamos ao mercado e vamos possibilitar que o treinador faça um trabalho melhor. O problema é o técnico, porque o elenco é limitado, mas mesmo assim a gente não consegue perceber no treinador a capacidade de fazer um bom trabalho. Aí não tem como ficar com o técnico, aí tem que trocar o técnico também. E os reforços chegaram. A gente ouviu muito o nome do Eric Pulga nessas duas goleadas, Thiago. É um indício que ele realmente está se encaixando bem. Foi rápido, parece, né? Com certeza. Eu acho que é um jogador que já se credencia a ser titular, boliçoso ali pela esquerda. Tem participado ativamente dos gols, desses 11 gols que o Bahia fez. Ele participou ativamente, tanto no domingo passado contra o Colo-Colo. Marcou 2 gols ontem, né, de gols de chutes de média distância. É um jogador que já chega com credencial para ser titular. No começo estava entrando no decorrer das partidas, mas já mostrou que ali aberto pelo lado esquerdo pode ser uma ótima alternativa para o Bahia nas 5 competições que vai disputar. E já pensando no jogo de terça-feira, Barreto, algo interessante, curioso, o Bahia já vai mandar hoje 2 goleiros, os 2 principais goleiros, o Danilo Fernandes e o Marcos Felipe, para La Paz, na Bolívia. Eles já vão começar amanhã a fazer treinamentos específicos visando não serem surpreendidos pelo ar rarefeito, pelas intempéries que a bola geralmente costuma proporcionar em jogos com altitude. Lá são quase 3.700 metros de altitude. Então, a comissão técnica, como a gestão, o departamento médico, resolveu já mandar os 2 goleiros antecipadamente para La Paz, para que eles comecem a treinar lá e não sejam pegos de surpresa com as bolas vindas lá do Strongest na próxima terça-feira. Olha, 200 anos de futebol, nunca vi isso acontecer. Mandar antes. Goleiro? 2 goleiros? Só os goleiros? Mandar antes eu já vi assim. Ou vai o time todo? Sim, ou vai o time todo, porque tem assim, todo mundo fala, né? Ou você fica um determinado período, 2 semanas, por exemplo, para a questão do organismo, se acostumar, ou então o que a maioria faz, sai aqui do Brasil, no caso o Bahia sai de Salvador, e aí vai para Santa Cruz de la Sierra, fica lá, e aí no dia do jogo, 4 horas, 5 horas antes do jogo, sai de Santa Cruz, vai para La Paz, ou então vai para qualquer outra cidade, né, com altitude na Bolívia, joga e vem embora. É a primeira vez que eu ouço essa logística de levar só 2 goleiros para fazer essa aclimatação.
Obviamente, eu acho que isso daí tem muito da sugestão do Rogério Ceni, que já jogou algumas vezes na altitude, Perfeito. quando era goleiro, e sabe bem das dificuldades que o goleiro sofre na profissão, né? Faz sentido. Faz sentido. Pode ter tido uma boa influência nessa decisão. Vamos ver se vai funcionar. É uma experiência. Até porque é uma característica das equipes bolivianas se utilizarem do chute de média e longa distância. E a velocidade da bola muda. Porque ela muda completamente. Ela é diferente quando você joga em nível do mar. Muito obrigado ao Thiago Mastroianni pela participação no Redação de hoje. Tá aí, rapaziada, a análise da rapaziada aí, da galera do TV, e é mais ou menos por aí, né? Sobre Eric Puga, só um adendo, que eu acho que até que poderia ter sido levantado aí. É um cara com muita personalidade e atitude. Isso daí eu falo aqui, e não sou o gênio da lâmpada, por isso vocês também falam nos comentários, e no estádio eu vejo isso frequentemente, desde o primeiro jogo, contra o adversário mais limitado possível, contra o Porto, por exemplo. Ele mostrava atitude, personalidade, ia pra cima. Ele conquistou a vaga no time titular. Na véspera do jogo contra o The Strongest, ele conquistou a vaga no time titular. E não foi pelo que ele fez contra o American Metal. Isso daí foi a validação final, talvez. Mas ele conquistou essa vaga. E isso tem que ser destacado. Eu acho que Puga é um exemplo positivo de jogador incomodado, não acomodado, que busca o seu lugar ao sol. O barriga vazia, que realmente está disposto a crescer, evoluir na carreira, né? E isso é bem legal, é bem interessante. Ele pode errar em algumas oportunidades, em tomar decisão, ele pode acabar pecando em alguns aspectos, mas esse tipo de jogador, o jogador corajoso, eu nunca acho que deve ser podado, né? E podado no sentido de controlar as suas ações, né? Evidentemente tem muita coisa para evoluir, para desenvolver, para ser lapidado, mas não controlar ali o que ele faz por espontânea vontade, né? Então, legal essa evolução de Puga, acho que é algo interessante de ser destacado, tomara que ele continue nesse atuado, né, e foi bom ter esse destaque aí no Redação Sport TV ele também. Tá? Os jogadores, os goleiros do Bahia já estão a caminho de Santa Cruz de La Sierra para ir para La Paz em seguida, vão fazer essa preparação por lá e tomara que dê tudo certo. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?